Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Eu vou anotando aqui as melhores perguntas. Vamos deixar correr um pouco o assunto, que Ok? provavelmente vocês vão responder essas perguntas. O Ilcinho, seja bem-vindo. Túlio, seja bem-vindo. Júlio César, Gisele Maria. Então, de vez em quando eu vou dando uma interrompidinha. O pessoal também vai falando aí no chat Perfeito. como é que estão as coisas, se a transmissão está indo bem. O pessoal falou que agora está bem, está tudo tranquilo. Então, vamos deixando essas mensagens, vamos deixar o assunto correr um pouco. Eu vou anotar aqui as melhores perguntas e a gente já retoma, beleza? Meu microfone, inclusive, fica mutado aqui para não dar essas confluências, tá bom, pessoal? Vamos deixar correr? Vamos lá. Bom, vamos começar a brincadeira, Bruno. Vamos lá. A gente sabe a diferença de Pernambuco, vamos dizer assim, do Nordeste. Aí tem uma diferença grande de clima. E a pessoa esquece muito também grande. de verificar esse sufocozinho que você pode passar, né? Isso, Tem uma isso. pessoa aí que era daqui também, que foi para o Canadá, e conversando com ele há um tempo, aí ele falou, cara, você não tem ideia do que eu passei aqui no primeiro ano. Peguei um frio aqui que você não conseguia botar a cara do lado de fora. Então, como é? Vamos começar pelo clima aí na Irlanda. Então, o clima aqui na Irlanda, ele a maior parte do ano, ele é bem chuvoso, é um clima nublado, frio, na grande maioria do ano. A gente tem um verão que chega ali, hoje eu acho que esse ano teve um máximo aqui de 27 graus, mas assim, um dia de 27 graus, geralmente o verão, a média é 23 graus, 22. Isso é muito porque assim, a gente tá no verão, aí eu tenho um pico de 25 graus, aí no outro dia eu tenho 17, entendeu? Eu acho que a média aqui da Irlanda tá girando em torno de 8 a 10 graus. Eita, que bom. O cara só vai querer dormir o dia todinho, né? É uma média que eu acho que, se a gente for tirar assim, a grosso modo, é isso. E o que é que acontece? Quando eu chego no inverno, tenho -8 aí. Eu tenho -8, eu tenho as estações resumidas em 5 minutos. Eu olho para a coisa, cai um pouquinho de granizo, daqui a pouco chove, abre o sol e daqui a pouco é um pouquinho de neve. Legal, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Isso é muito importante para você que se adaptar, né? Então você tem que pesquisar. A gente já falou aí do idioma, que é o inglês, né? Você foi para ir para estudar inglês, não foi? Isso. Primeiro ponto, eu tinha acabado de terminar o MBA em gestão de projetos e eu senti a necessidade. Eu estava trabalhando na época, fui gestor de uma empresa aí em Recife, fui gestor da área de TI e eu já estava há 5 anos nessa empresa. Eu estava terminando o MBA. E aí, só que assim, eu vi que a situação do país, sabe, já não estava muito boa. A situação, inclusive da empresa que eu estava, já estava vindo por algumas dificuldades. E aí eu analisei algumas situações e o inglês em um outro país era super bem-vindo, era o momento para fazer isso. E aí, assim, como eu disse, eu estava procurando o Canadá e eu caí na Irlanda. Por quê? Aí vamos lá, o porquê da Irlanda. A Irlanda hoje, ela está hoje que o segundo maior público aqui de intercambista brasileiro, tá? A Irlanda, ela te dá a opção de você trabalhar part-time, ela te dá um visto de estudo e trabalho, e o salário na Irlanda é um dos melhores da Europa, tá? A gente tem um salário mínimo hora de 10,20 euros hora, que vai dar uma média aí, depende muito, o salário mínimo full de 1.600 euros mês. E aí o part-time, metade disso, né? Fora algumas coisas extras que você sempre tem, aqueles trabalhos de verão que aparece, que aqui tem também. Então sempre tem essas coisas que vem. Então o vir para a Irlanda possibilitaria aprender o inglês, aprender um novo idioma, que eu não estava conseguindo focar nisso no Brasil. Para você ter ideia, eu nunca estudei inglês no Brasil, assim, só aquele inglês da sala de aula, da escola. Eu fiz o inglês técnico na minha graduação, que é o inglês técnico que a gente não fala nada, não tem influência, não tem conversação. É mais um inglês para a gente ver setup e algumas configurações, né, na área de TI, isso voltado para a área de TI, claro.
E eu não tinha conversação, não tinha contato com inglês. Eu era avesso ao inglês. Filme eu não botava filme legendado. Então, assim, eu sempre fui avesso. Então, tinha essa trava com o inglês. Eu disse, não, agora, ó, ou eu vou e eu quebro isso, ou eu volto com a mão na frente e outra atrás. Só vai assim agora. Então, foi assim, precisava dessa mudança, eu precisava dar um up, porque eu fiz gestão de projetos, tinha área de TI e tudo hoje em dia precisa. As melhores vagas que eu estava perdendo a oportunidade, eu precisava do mínimo de inglês necessário. E eu não tinha. Então, assim, eu disse, não, vou. Então, foi quando eu descobri a Irlanda e essas possibilidades, e comecei a analisar, comecei a pesquisar, e eu disse, não, é isso mesmo que eu vou. Uhum. E aí foi que eu desembarquei aqui. Top. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do processo. Como foi o teu processo, para o pessoal entender um pouquinho aqui? Você foi através de intercâmbio, você foi numa agência, eles cuidaram do teu visto, como foi para você tirar o visto? Isso. Chegando na Irlanda, no aeroporto, como foi esse processo todo? Isso, vamos lá. O que é que acontece? Irlanda, ela te dá o visto em solo irlandês, tá? Você não é igual aos Estados Unidos, por exemplo, você precisa de um visto antecipado. Uhum. Para brasileiros, porque tem algumas regras também da imigração. Tem alguns países que você precisa tirar o visto antecipado, mas brasileiros podem tirar o visto em solo irlandês. Porém, não é só vir chegar. Você precisa ter tudo planejado antes, porque a imigração ela é bem cautelosa nessas coisas. Então, na minha época, que eu vim para cá, eu procurei uma agência, sim. Procurei algumas agências, na verdade, eu não tinha conhecimento de nada. Então, assim, fui para a agência, o primeiro passo. E aí a gente analisou algumas agências, viu as possibilidades, encontrou uma, e aí fez todo o processo. Essa agência mandou a documentação, ele entra em contato com a escola faz toda a documentação, e com essa documentação eles enviam para o Brasil, você imprime e você vai vir com ela. Uhum. Aí isso que vai chegar na imigração vai dizer, ó, estou entrando, eles vão te dar um carimbo provisório para você entrar, mas eu estou com a documentação aqui que eu estou numa escola. E aí isso facilita a vida da imigração para você conseguir entrar. Então, basicamente, assim, se você vem como estudante, se você vem com o curso todo certinho, todo legalizado, problema zero com a imigração. E com todo o checklist ok, né? Então, assim, tem algumas regras. Então, assim, basicamente tem essas regras para você vir, tem o que o governo pré-define. Você tem que ter uma quantia em valor para poder comprovar a sua vivência aqui, né? O que você onde você vai morar, o que você vai vestir, comer, essas coisas. Então, você tem que ter mesmo você trabalhando, porque o trabalho não é certo, tá? Então, assim, trabalho é opcional, tá? Você tem a opção do visto de trabalho, mas não quer dizer que você vai trabalhar, não. Então, eles exigem comprovação de renda. Hoje essa comprovação está em torno de 3 mil euros, tá? Por quanto tempo? Por 8 meses. O curso de inglês aqui, ele tem duração de 6 meses com 2 de férias. Então, dá 8 meses de visto. Então, isso é o teu direito de permanência inicial, tá? Isso pode ser renovado por mais 2 vezes. Então, você consegue estar 2 anos legalmente na Irlanda com o visto de estudo e trabalho, tá? E aí você vai fazendo essa renovação a cada 8 meses, caso você queira continuar e ficar.